Irmãos, nós estamos durante esse mês falando muito sobre a questão da bênção de Deus sobre a nossa vida, né? O pastor Paulo se dedicou nesses últimos 2 domingos a falar sobre a bênção de Deus que nos alcançam, falando sobre a bênção de Araão, sobre a nossa vida. Graças a Deus pela vida do Tiago, que nessa quinta-feira falou sobre finanças de uma forma mais prática, e no próximo encontro da quinta-feira também vai estar falando sobre coisas mais práticas relativas ao nosso dia a dia. Mas eu fiquei com um assunto, né, muito importante, tremendo da parte do Senhor, que é a graça de abençoar. A graça de poder abençoar outras pessoas, a graça de ser generoso na casa de Deus e ser generoso na vida de outras pessoas. Irmãos, e hoje eu me atrevi a usar esse recurso, né? Eu vi que o Tiago estava usando na quinta-feira, eu disse, eu vou aventurar nesse negócio aí também, né? Usar esse recurso visual, vamos ver como é que vai ficar. Depois os irmãos me dizem se ficou bom ou se ficou ruim, né? Foi feito com carinho. Mas irmãos, você já percebeu que quando você doa algo, quando você oferta algo para alguém, quando você abençoa outra pessoa, você se sente bem? Você já percebeu isso? Como é gostoso nós podermos chegar e abençoar outra pessoa, né? Pagando um X, convidando para ir comer um churrasco, dando de presente, vamos dizer assim, uma roupa, ou até mesmo uma roupa usada, vamos dizer assim, que já você não usa mais, mas você vê que na outra pessoa serve, você vai lá e diz, irmão, eu tenho aqui um casaco que eu não estou mais usando, né? Não me serve mais. Ou você já comprou outro, né? Você poder abençoar outra pessoa. Como a gente se sente bem por fazer isso. Como é gostoso poder abençoar outras pessoas. Inclusive a palavra de Deus chega a dizer, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando eu posso abençoar, quer dizer que eu tenho. Quer dizer que eu tenho condições de poder abençoar. Mas será que sempre é assim? Fica uma pulga atrás da orelha aí. Vamos então, irmãos, para a palavra de Deus. Eu só boto assim, né? Que legal esse negócio. Irmãos, para nós entendermos um pouquinho a palavra de Deus, eu queria que você abrisse lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler alguns outros textos bíblicos ali. Mas nós vamos começar ali e vamos entender um pouco esse contexto. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5. Vou esperar todos acharem. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo ou insistentemente a graça de se participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-lhe a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, para nós entendermos um pouquinho o que o apóstolo Paulo está falando, deu crepe aí no negócio. Aí eu botei para o lado errado, o erro foi meu, perdão. Para nós entendermos um pouquinho, querido, o que a palavra de Deus está querendo nos trazer aqui, precisamos entender outra coisa. Precisamos entender aonde nasce a fé cristã. A fé cristã, ela nasce em Jerusalém. Ela nasce lá em Israel, o centro do cristianismo. E ali também nasce a primeira igreja cristã. E a partir de Jerusalém o evangelho se espalha. A partir dessa igreja, vamos dizer assim, se espalha pelo mundo. E a igreja de Jerusalém era uma igreja altamente missionária. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que ali se espalhava o evangelho para várias regiões, dali afluíam, vamos dizer assim, missionários. Mas essa igreja começou a se tornar pobre. Por quê? Porque diz a palavra de Deus lá no livro de Atos que eles começaram a vender os seus bens para manter, vamos dizer assim, para continuar sustentando a igreja e para continuar sustentando a obra missionária e para continuar sustentando os irmãos de menos recursos. E isso automaticamente acabou empobrecendo a igreja.
Além disso, veio uma outra situação. Essa igreja começou a ser perseguida. E com a perseguição começavam a haver boicotes. Por exemplo, se você é um ferreiro e você é cristão, eu não vou mais comprar com você porque você mudou de fé. Essa igreja começou a ser boicotada, os irmãos começaram a empobrecer. E essa igreja, vamos dizer assim, que começou a espalhar o evangelho para o mundo, vamos dizer assim, ela começou a ficar pobre, por causa do sustento da obra ali em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, irmãos, entendendo isso, convida as igrejas gentias, as igrejas que foram sendo abertas ao longo da história, a participarem do sustento da igreja de Jerusalém. Ele ia, vamos dizer assim, nas igrejas em que ele mesmo abriu, a igreja de Romanos não, né? Ele não foi. Mas a igreja de Bereia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, ele vai, a igreja de Corinto, ele vai para essas igrejas e conta, irmãos, os irmãos de Jerusalém lá estão passando necessidade. Eles nos abençoaram, sempre nos abençoaram, nós precisamos agora também corresponder a eles, participar do sustento dessa igreja. Lá em Romanos, no capítulo 15, o apóstolo Paulo chega a dizer, eles nos abençoaram com coisas espirituais. Por acaso nós não podemos abençoar eles com coisas materiais? Lá em Romanos, no capítulo 15, ele vai dizer isso. E a questão de ofertar, de levantar essa oferta, se tornou algo comum e corrente. Se tornou algo comum, vamos dizer assim, fazia parte do culto das igrejas dos gentios, por dois motivos. Primeiro, para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém, e também como forma de honrarem os irmãos de Jerusalém pelas bênçãos espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Foi dali que saiu o evangelho para as outras igrejas. Dali saíram missionários para outras igrejas, no caso o apóstolo Paulo, o Apolo, o próprio Barnabé, saíram por ali pregando o evangelho, saíram de Jerusalém. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, começou a fazer esse apelo a essas igrejas. E ele vai falar sobre uma igreja da Macedônia, que não é uma igreja, mas são várias igrejas, são 3 principais igrejas. Mas que interessante, porque nós lemos a carta que o Paulo escreve para a igreja de Corinto. E por que ele está falando das igrejas da Macedônia, ali, Bereia, Tessalônica, Filipos, essas outras igrejas? E ele começa a destacar algumas características dessas igrejas da Macedônia. O próprio apóstolo Paulo fundou essas igrejas a partir de uma visão, lá em Atos capítulo 16. Ele tem uma visão de um varão macedônio, de um homem da região da Macedônia, que começa a chamar ele, dizer, vem para cá nos ajudar. Ele queria ir para uma outra região, mas no meio da noite ele tem uma visão, ele vê esse homem chamando, pedindo ajuda, e ele entende que isso era da parte de Deus, que ele tinha que mudar os planos. Irmãos, quando Deus muda os planos, nós precisamos obedecer. Quando Deus muda a rota, nós precisamos obedecer. Eu gosto de dizer que caminhar com o Espírito Santo, caminhar com Deus, é como você ir com o GPS. Você já tem a localização, você coloca no GPS ali e de repente você erra uma rua. O que o GPS faz? Recalculando a rota. E ele refaz o trajeto para você chegar no ponto inicial. E esse, vamos dizer assim, era o projeto do Espírito Santo para o Paulo. Só que o Paulo começou a se desviar e o Espírito Santo tinha que dizer, recalculando a rota, recalculando a rota. Então ele tem essa visão que está lá no livro de Atos, capítulo 16. Só que essas igrejas, irmãos, lá da Macedônia, que o próprio apóstolo Paulo fundou, foram igrejas que passaram muita perseguição pelos próprios judeus. E automaticamente, o que acontecia com a perseguição? Boicote. Você tinha um armazém e as pessoas não compravam no seu armazém porque você era cristão, porque você se converteu. Começaram a boicotar, além de perseguirem, vamos dizer assim, os cristãos, começaram a boicotar, vamos dizer assim, essas pessoas. E a palavra de Deus diz que, porém, em muita prova de tribulação. Irmãos, a palavra de Deus poderia ter simplesmente dito, em meio a muita tribulação. Mas ela usa um aditivo ali, ela diz, porém, em muita prova de tribulação. Quer dizer que o negócio ficou feio. Quer dizer que o bicho estava pegando para esses irmãos. E ele diz ali que em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Irmãos, eu volto a dizer que o evangelho ele é uma coisa que ele não entra dentro da caixa, ele não cabe na nossa cabeça. As pessoas sendo perseguidas, perdendo emprego, não vendendo, tendo problemas financeiros, e ainda assim eles tinham uma abundância de alegria.
A alegria do Senhor é a nossa força. Eu gosto demais desse texto bíblico. Diz isso para a pessoa que está do seu lado: a alegria do Senhor é a tua força. Te alegre em Deus e deixa com que Ele te fortaleça. Esses irmãos, em meio à tribulação, tinham uma abundância de alegria. Eram extremamente alegres. Irmãos, isso não cabe na nossa cabeça, né? Obrigado, Jesus, pela perseguição. Obrigado porque estão me boicotando. Obrigado porque eu não estou vendendo. Obrigado porque não entra clientes na minha loja. Tem que ter fé para isso, né, irmãos? Tem que ter fé. E esses homens, essas mulheres aqui, esses homens de Deus, com essa alegria, inclusive pelo fato deles terem uma condição, estarem mais pobres, vamos dizer assim, eu imagino que o apóstolo Paulo deve ter olhado para eles, né? Lembrem-se que a oferta à igreja de Jerusalém era algo contínuo, era algo comum. E eu imagino o apóstolo Paulo chegando para eles, dizendo: irmãos, vocês estão passando por necessidade, vocês estão mais pobres, né? Vocês perderam seus bens, vocês estão com menos recurso, não precisam participar, não precisam enviar a oferta de vocês, vocês podem ficar aí, ou seja, vamos reconstruir a igreja, vamos ajudar aí entre vocês, depois a gente olha para a igreja de Jerusalém. Eu acho que eles eram meio gaúchos. Eles disseram: mas bem capaz, Paulo, mas tu tá ficando louco, rapaz. Diz a palavra de Deus que eles com muita insistência diziam para o apóstolo Paulo: tu deixa a gente participar, tu nem é louco de querer nos impedir. Eu lembro uma vez que nós estamos nos preparando para ir para a África, chegou um irmão para nós e nos perguntou como que ele podia ajudar. E ele disse: olha, eu posso ajudar com R$10. R$10. Eu disse: amém, irmão. Ele dava aula de bateria. Ele devia ganhar, acho que no total, na somatória, tudo, uns R$100 talvez por mês, um pouco mais, um pouco menos, não sei quanto ele ganhava. Mas eu lembro de ter dito: cara, não precisa. E ele insistiu, disse: não, cara, eu quero abençoar vocês. R$10. Ele era um adolescente. Naquela época devia ter uns 15 anos, um pouco mais, um pouco menos. Hoje é um dos nossos pastores. Eu disse para ele: cara, não precisa. Nós temos tantos irmãos aqui que têm condições para nos abençoar, não precisa. E ele insistente disse: não, eu quero participar, eu quero ajudar. Irmãos, e foi muito lindo ver a generosidade da igreja naquele período, para a nossa vida, no sentido de pessoas vinham até nós com envelopes de dinheiro. Nós nunca tínhamos visto tanto dinheiro. Naquela época, irmãos, era muito diferente do sistema financeiro hoje, que você manda um Pix para cá, um Pix para lá. Naquela época você tinha que levar o dinheiro de sustento. E a gente levou exatamente o dinheiro de sustento dos 6 meses. E Deus não nos deixou faltar nada. Absolutamente nada. Irmãos que nos chegavam e diziam: Fábio, Leide, eu quero abençoar vocês com um salário mínimo mensal. Nós podíamos ver ali a generosidade da igreja de nos abençoar, não somente nos abençoar, abençoando vidas lá. Eu lembro que nós chegamos lá, muitos jovens, quando se convertiam, eram expulsos das suas casas e não tinham recurso. E nós, graças a Deus, tínhamos o recurso que a igreja tinha nos abençoado e podíamos sustentar outras famílias naquela realidade. Mas aqui eles pediam insistentemente, com alegria. Ele diz a palavra de Deus que eles se sentiam privilegiados de poder participar. Chegavam a brigar com o apóstolo Paulo. Irmãos, isso é uma loucura. Brigar para ofertar. Irmãos, eu lembro que quando eu era mais jovem, logo que eu me converti, isso é até feio que eu vou falar. Logo que eu conhecia Jesus, comecei a caminhar com o Senhor, nós ainda não entendemos muitas coisas, muitos princípios elementares da fé. E eu lembro quando chegava a hora da oferta, eu ia no banheiro. Tu vê como o camarada era sovina, né? Era mão de vaca. Na verdade não era porque eu era mão de vaca, é porque eu não entendia esse princípio de ofertar, esse princípio de dar. Eu lembro que tinha um irmão que sempre caminhava com a gente. Ele tinha muito, mas muito mais recursos que nós, né? Tinha muito mais dinheiro que a gente, na época tudo jovem, né? Mas os pais deles tinham uma boa condição financeira. E esse irmão estava sempre sem dinheiro. Sempre sem dinheiro. A gente ia no X, sempre alguém tinha que pagar para ele. Nós fazíamos uma vaquinha e pagávamos para ele. Porque não tinha a ver com dinheiro. Ele poderia pagar X para todo mundo e ainda sobrar o dinheiro. Mas ele estava sempre sem, não andava com dinheiro. No costume dele, não sei porquê. Mas nós, com gratidão no coração, juntávamos entre nós: eu tenho tanto, tá, vamos pagar o X para esse camarada aí. Por uma ideia de realmente querer ofertar, querer, vamos dizer assim, participar. Isso não faz sentido. Mas eu aprendi, irmãos, talvez a questão da oferta e de ser generoso, quando uma pessoa
Quando o irmão jovem, muitas coisas Deus trabalha no nosso coração quando somos jovens, porque normalmente ali você começa a sua vida financeira, você começa a trabalhar, começa a pegar os seus primeiros salários. E eu lembro que, graças a Deus, eu tinha um salário, ganhava na época uns 2 salários mínimos, e um irmão que ganhava talvez um salário mínimo. Nós saímos, fomos comer um X, depois do culto, e ele disse assim: eu quero pagar o teu X. Eu disse: não, cara, tu ganha menos do que eu pago o teu. Eu disse: não, cara, eu quero te abençoar. Sabe aquelas coisas que você não entende? Eu disse: não, eu quero te abençoar. Ele nem vai lembrar disso, ele está até aqui hoje. Ele disse: mas eu quero te abençoar. Eu disse: mas eu ganho mais do que tu, eu que tenho que te abençoar. Ele disse: não, eu quero. Ele fez questão de pagar o morte lenta naquele dia. E eu lembro que ele pagou e depois nós fomos dormir na casa dele. E aí me chamou muita atenção. E eu perguntei, disse: cara, mas por que tu fez isso? Na verdade, eu acho que ele estava fazendo estágio, nem sei se trabalhava naquela época. E ele disse: cara, existe um princípio espiritual. Daí ele me explicou a questão da oferta, a questão de abençoar, a questão de ser generoso. E aquilo abriu o meu entendimento. Esse irmão hoje deve ganhar pelo menos umas 4 ou 5 vezes mais do que eu. Porque entendeu um princípio de generosidade desde cedo. Desde cedo ele começou a investir no reino de Deus, começou a investir em pessoas, começou a ser generoso com pessoas. E isso tem sido lindo da parte do Senhor sobre a vida desses irmãos. Mas essa igreja da Macedônia, talvez uma igreja pobre, com muita necessidade, realmente não teria, se nós fôssemos olhar aos olhos humanos, condições de continuar mantendo as suas ofertas, vamos dizer assim, para a igreja de Jerusalém. Mas diz a palavra de Deus que eles entenderam um princípio espiritual. Eles pediam com rogo, ou seja, eles insistiam na ideia de que eles queriam realmente participar da oferta a essas igrejas. A sua profunda pobreza se transformou numa profunda generosidade. E olha o verso 5, irmãos, eu achei lindo esse versículo 5. Diz assim lá: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor. Eles se deram primeiro a si mesmo ao Senhor. Eles se entregaram, nós podemos dizer, se entregaram para Jesus, sim. Mas eu quero dizer uma coisa: esses homens e essas mulheres aqui entenderam que se Deus ele não tem tudo de mim, eu nunca terei tudo do Senhor. Você entendeu? Enquanto Deus não tiver tudo de você, você nunca terá tudo dele. Você pode ler isso lá no livro de Tiago, capítulo 4. Esses homens entenderam, por isso eles se doaram ao Senhor. E eu gosto muito de entender uma coisa: no momento que você entregou a sua vida para Jesus, ela deixou de ser sua. Amém? Obrigado, irmãos. No momento que você entregou a sua vida para Jesus, ela deixou de ser sua. No momento que você consagra tudo que você tem ao Senhor, ele deixou de ser seu, se torna do Senhor. Quando nós trazemos os nossos filhos aqui ao altar para apresentar ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu te entrego meu filho. Então, a partir daquele momento, ele deixa de ser seu. Você tem a responsabilidade de cuidar, de criar, de educar e de dar direção para ele. Mas ele se torna do Senhor. Essa tem sido a minha oração sobre a vida dos meus filhos. E eles entenderam esse princípio, tanto que se deram ao Senhor. E a palavra de Deus diz: não se deram somente ao Senhor. Versículo 5. Depois a nós, pela vontade de Deus. Eles se entregaram a Deus, entregaram o que tinham e o que eram a Deus. E também se entregaram aos seus irmãos. O que eles estavam dizendo, eu vou traduzir aqui para nós. O que essa igreja da Macedônia estava dizendo para o apóstolo Paulo é dizer: Paulo, estamos juntos, fechado, é nós. Ou o que ele estava dizendo: vocês não estão sozinhos. Tanto que essa equipe, essa igreja da Macedônia, eles ajudavam a obra missionária do apóstolo Paulo e a sua equipe. Eles estavam dizendo: nós nos doamos a Deus com aquilo que nós temos, mas também nós nos doamos a vocês. Vocês não estão sozinhos. Era o que eles estavam dizendo para essa equipe missionária. Mas, irmãos, isso tudo o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto. Aí agora é o direito ou o esquerdo? Aí. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a igreja de Corinto. Não era a igreja da Macedônia e tampouco não era a igreja de Jerusalém. Porque Corinto, irmãos, era uma cidade extremamente próspera. Era uma cidade, para nós entendermos, era uma cidade grande, uma grande metrópole. Passavam por ali, quase 1 milhão de pessoas passavam por ali. Se acredita que só na cidade existiam mais de 400 mil habitantes.
Era uma cidade grande, tinha trabalho, tinha recurso, tinha venda. Tinha muito estrangeiro passando por ali. Era uma cidade, vamos dizer assim, próspera, tinha emprego, tinha negócio, tinha trabalho. Só para vocês terem uma ideia, lá no livro de 1 Coríntios, ele vai falar que a Santa Ceia desse pessoal era um banquete. Eles iam fazer a Santa Ceia e o pessoal esbanjava, trazia de tudo ali. Diz que um até se embebedavam lá, né? E o Paulo tem que dizer, gente, que isso? Não é para isso que vocês se reúnem, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Só que, porém, essa igreja, vamos lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 7, diz assim, ali mesmo, na mesma página onde você estava. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado e no nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a praticar, mas também a querer, convém isso. Completai agora a obra que começaram, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Paulo está dizendo aqui, vocês são uma igreja próspera. No versículo 7 ele ainda vai citar próspera na fé, próspera na palavra, próspera no conhecimento. E se você ler o livro de 1 Coríntios, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, era uma igreja que tinha praticamente todos os dons. Era uma igreja, vamos dizer assim, que fluía nas coisas espirituais, rica nos dons espirituais, mas lhe faltava um dom. Tanto que o Paulo aproveita o 1 Coríntios capítulo 13 para falar sobre o amor. Eles tinham amor, mas eles não conseguiam ser generosos. Irmãos, isso se torna a fé cristã totalmente incoerente. Como que eu tenho amor, eu tenho tantas virtudes espirituais, mas eu consigo simplesmente tapar os meus olhos frente à dor do meu próximo? Como que eu digo que eu amo a Deus, como que eu fluo nas coisas de Deus, mas eu não consigo ser generoso? É porque alguma outra coisa, vamos dizer assim, me domina, ou está no primeiro lugar, no status de primeiro lugar sobre a minha vida. E a igreja aqui dessa cidade de Corinto não estava sendo generosa. E o apóstolo Paulo diz isso, que o amor de vocês, ele deve ter atitude. Ele deve redundar em atitude, em atos. Não adianta simplesmente dizer que ama se não tem atos. Lá no livro de Tiago também vai falar muito sobre isso. E essa igreja, diz a palavra de Deus, que eles começaram. Quando o apóstolo Paulo trouxe a ideia, disse, olha irmãos, a igreja lá de Jerusalém está passando por necessidade. Olha, a igreja lá de Jerusalém nos abençoou tanto. Eles são extremamente missionários, nós precisamos estar ajudando esses irmãos. Diz a palavra de Deus que eles se colocaram de prontidão, foram os primeiros. Como nós dizemos, eles fizeram a frente, começaram a levantar as ofertas e mandar para Jerusalém. Só que o passar do tempo, o que aconteceu? Eles começaram a... Não, tu vê, porque não dá, por isso, por aquilo, aquele outro, e começaram a parar de mandar as suas ofertas. E o apóstolo Paulo, então, escreve essas palavras para ele. Mas, irmãos, para nós entendermos um pouquinho, a igreja de Corinto, pensa numa igreja problemática. Era uma igreja extremamente complicada, era uma igreja extremamente carnal, cheia de mimimi entre a igreja. Uns diziam, eu sou do Apolo, eu sou do Paulo, eu sou do fulano. Cheia de mimimi nessa igreja, uma igreja extremamente carnal, falta de caráter, um irmão enganando o outro. Era uma igreja extremamente problemática, problemas na área moral, problemas na área sexual, avarenta, individualista. Irmãos, pobre do pastor dessa igreja. Pensa numa igreja que era um pepino, começou super bem, começou sendo generoso. Mas alguma coisa fez com que eles parassem de ser generosos. Eu imagino, irmãos, se você ler a primeira carta à igreja de Corinto, que a igreja de Corinto ficou muito chateada com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo na primeira carta ali, ele foi super duro. E eu acho que o pessoal ficou chateado com o Paulo. Paulo, tu está nos xingando? Então a partir de agora nós não vamos mais levantar a oferta. Terminou. Não vamos mais levantar
Oferta. Ah, lá é o próximo, né? Eu estava confundido aqui. Nós não vamos mais. Mas aí o apóstolo Paulo usa, vamos dizer assim, da ideia, principalmente da igreja da Macedônia. Ele diz, irmãos, olha aqui, esses irmãos são tão pobres e continuam ajudando. Vocês são extremamente ricos e vocês estão se fazendo. Qual é que é o problema de vocês? Vocês não entenderam o amor ao próximo. Vocês não entenderam o quanto a igreja de Jerusalém nos abençoou. Vocês se tornaram individualistas. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo para essa igreja. Os macedônios faltava dinheiro, mas sobrava alegria em ofertar. Os coríntios sobravam dinheiro, mas faltava alegria em ofertar. Mas olha que lindo, porque a partir do capítulo 9, Paulo começa a mostrar que não se trata somente de dinheiro, mas de generosidade. A partir do capítulo 9, o Paulo dá uma outra faceta da questão das ofertas. Ele mostra um outro lado que talvez os coríntios não conheciam. E ele começa falando de um princípio, o princípio da semente. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6, ele começa falando, olha, eu afirmo a vocês, aquele que semeia pouco, ele também vai colher pouco. Paulo começa a apresentar para eles esse princípio da semeadura, começa a mostrar para eles, vamos dizer assim, uma questão de aumento da sua produtividade, sobre frutificação, multiplicar a sementeira, enriquecendo em tudo. Com qual finalidade? Para a generosidade. Mas irmãos, essa coisa de plantar, colher, é tão distante de nós. Quem aqui vive num contexto que planta e colhe? Alguém aqui tem fazenda, planta soja, planta trigo, planta milho, feijão, azevém? Não? É um conceito tão distante talvez para nós. Como é que é isso? Planta, colhe, semeia. Irmãos, Deus usa essa linguagem porque Ele está mostrando uma questão de dependência. Como assim, pastor, dependência? A pessoa que coloca a semente na terra, ela precisa aprender a depender do céu. Porque quando ela coloca a semente na terra, ela vai precisar de chuva e ela vai precisar de sol. Ela não pode ter muita chuva e também não pode ter muito sol. Ela está exercitando um princípio de fé. E é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós precisamos aprender a depender e confiar em Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo que a abundância da colheita, ela está intimamente ligada à abundância da semeadura. Ou seja, quanto mais eu sou generoso, quanto eu mais abençoo a obra de Deus, quanto mais eu abençoo a vida dos meus irmãos, mais eu colho. E isso na matemática humana não parece que não entra, não cabe. Como assim? Quanto mais eu abençoo, mais eu ganho. Isso não faz sentido. E aí se você pegar os nossos envelopes, aí tem um provérbio tremendo. Isso não faz sentido. E aqui a palavra de Deus, ela está dizendo, está nos mostrando que quanto mais eu semeio, quanto mais eu invisto em pessoas, na obra de Deus, mais Deus vai me abençoar. E eu quero te trazer um exemplo bem fácil. Irmãos, existe alguém aqui entre nós que não está trabalhando, está desempregado? No final nós queremos orar com você. Mas eu acredito que nós vamos orar contigo no final, tá? Mas eu acredito que a grande maioria de nós aqui está empregado, ou tem a sua empresa, ou tem o seu negócio, ou é empregado público. Você acordou hoje pela manhã, não? Você vai acordar amanhã pela manhã, provavelmente. A chance disso acontecer é muito grande. E quem te dá essa saúde para você acordar no outro dia? Você tem força para levantar, para trabalhar, para carregar coisas pesadas, se o seu trabalho exige isso. Quem é que lhe deu essa capacidade? É do Senhor. Não tem outra opção. Quem manda clientes para você? E eu quero aqui contar uma história, vou me valer de um testemunho de um irmão, não vou citar o nome dele. Eu fui visitar ele essa semana, ele me contou um testemunho que me deixou chocado. Ele disse, pastor, nós abrimos a oficina. Eu não pedi autorização para ele, depois ele vai me xingar. Ele disse, pastor, nós abrimos a oficina e eu lembro que nós não tínhamos nada, não tínhamos cliente, as pessoas não entravam. E eu comecei a orar, disse, Deus, a gente tem sido fiel a Ti, a gente tem sido fiel nos dias, tem sido fiel nas ofertas, e não entra cliente, Deus, que história é essa? Tua palavra, Deus, diz que o Senhor vai abrir, né, e derramar bênçãos sem medidas. Alguma coisa estou acrescentando, tá? Para ficar bonito o testemunho. E ele disse que ele não tinha fruta em casa para dar para as crianças. Irmãos, eu acho que se tem uma coisa que corta o nosso coração, é não podermos suprir as necessidades básicas dos nossos filhos. E ele dizia, não tenho. E ele disse que aquele dia ele foi para frente da casa, da oficina, e ficou lá esperando. Está, Deus, manda alguma coisa aí. E disse que de repente entra um carro.
E ele começa então, pensou, agora eu vou lavar a égua, agora eu vou fazer dinheiro com esse carro. E ele começou e disse, era pouco serviço, não deu muito dinheiro, mas tá, estamos ali. E diz que a pessoa que levou aquele carro perguntou para ele, tu não vai te ofender se eu fizer uma pergunta? Eu disse, depende, né? O que tu quer me dizer? Eu tenho uma caixa de fruta no porta-mala do meu carro, eu estou indo viajar para o interior, eu ia para casa, mas essas frutas vão estragar. Tu não quer ficar com elas? Tu vai me dizer que isso é coincidência? Tu vai dizer que isso é coincidência? O irmão pegou a caixa, ele disse, eu só preciso da caixa porque eu trabalho na Ceasa, assim. Levou para dentro de casa, a esposa ficou olhando, onde é que tu roubou isso? Isso é a minha parte, tá? Amor, tira as frutas daqui porque eu preciso entregar a caixa, depois a gente conversa. Tu vai me dizer que isso não é provisão de Deus? Deus sustentando, cuidando. Queridos, é Deus que nos dá os melhores negócios. Quando você está imaginando lá, nós vamos almoçar às vezes num restaurante do irmão aí, e às vezes quando a gente entra, o restaurante está meio vazio, a gente ora, e de repente começa a vir gente para o restaurante. Não é porque a gente chegou lá, é porque a gente orou. Deus manda pessoas para esse lugar, toda vez que a gente vai lá, a gente ora. É Deus que nos dá os melhores negócios. É Deus que nos abençoa, ou seja, tudo parte dEle. Tudo vem dEle. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Quanto mais nós semeamos, mais nós somos abençoados. E a palavra de Deus aqui, ela vai dizer que isso redunda em louvor a Deus. Vamos lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, apenas vire uma página na sua Bíblia. Eu quero ler do versículo 10. Diz assim, 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia é pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Versículo 12, presta atenção. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus. Paulo está dizendo aqui que o fato de nós abençoarmos e sermos generosos, o serviço dessa assistência, ela redunda, ela se torna graça a Deus, ela se torna um louvor. É uma expressão de adoração ao Senhor. Quando ofertamos, seja na igreja, na vida de um irmão, isso se torna uma expressão de louvor. Isso se torna uma expressão de adoração. Ou seja, quando você oferta, você está adorando a Deus. Quando você abençoa outra pessoa, você está adorando a Deus. Por isso você se sente bem. Por isso quando você abençoa outra pessoa, você se sente bem, com um senso de dever cumprido. E é interessante, queridos, que lá no livro de Atos, lá no Antigo Testamento, a forma de adoração, ela estava intimamente ligada às suas posses. A forma no Antigo Testamento com que se adorava a Deus era através de um novilho, ou através de uma ovelha. E isso era um patrimônio, nós aprendemos na quinta-feira, né? De contar as ovelhas. Isso fazia parte do seu patrimônio. E era essa a forma com que eles adoravam. Levava esse animal até o sacerdote, ali simulava esse animal e era apresentado então diante de Deus. E antes ainda de Moisés, esse animal era queimado em cima do altar. Ou seja, a forma de adorar é pegando aquilo que eu tenho e abençoando o outro. Era pegando aquilo que eu tenho e colocando nas mãos do Senhor. Essa era a forma que se adorava a Deus. Lá no Antigo Testamento. E no versículo 12 vai dizer que o serviço dessa assistência, e aqui eu quero me valer do conhecimento do pastor Paulo, ele usa duas expressões aqui, que é a palavra liturgia e a palavra diaconia, que são palavras que só são usadas no contexto religioso. Elas não são usadas no contexto social, elas não são usadas no contexto político, elas só são usadas no contexto religioso, no serviço religioso. Tanto que essa palavra é a mesma palavra usada lá no livro de Lucas, capítulo 1, 23. Quando Zacarias, ele vai lá no seu turno adorar a Deus, e o anjo aparece para ele e diz que ele vai ter um filho, ele sai dali e fica mudo. E diz a palavra de Deus lá no Lucas 1, 23, que quando ele terminou o seu serviço, na casa de Deus, e essa palavra ela só é usada para esse contexto, para o contexto de adoração, para um contexto religioso. Quando ele termina o seu trabalho na casa de Deus,
essa era a mesma palavra que está sendo usada aqui. O serviço, no versículo 12, o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos. Esse culto a Deus, essa adoração a Deus, que é a nossa oferta, ela não redunda somente para abençoar as pessoas, ela também redunda em abençoar a Deus. Porque o Zacarias, quando ele ia para o templo, ele estava ministrando a Deus. E a palavra de Deus está dizendo que quando você oferta, quando você abençoa outra pessoa, você está adorando, você está cultuando, você está servindo a Deus. Você percebe, irmão, que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com adoração. Pro lado errado outra vez. Generosidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração, tem a ver com adorar a Deus. Quando você pega um blusão que você não está mais usando e doa para outra pessoa, você está adorando a Deus. Quando você ensina os seus filhos a trazer a oferta ao altar, você está adorando a Deus. Quando você paga o X para uma pessoa, para o irmão, tendo ou não tendo, você está adorando a Deus. Você percebe, querido, que não se trata de dinheiro, se trata de adoração, se trata de um coração generoso. E a palavra de Deus nos chama a servir ao Senhor também com as coisas espirituais e as coisas materiais. E eu gosto de dizer que oferta não tem a ver com dinheiro, mas um culto a Deus, um culto de adoração. Quando você sai do culto, você não se sente bem? A gente sai bem, eu saio ali na porta, eu me sinto, não sei, o John Travolta andando na passarela do cinema, assim. Estou saindo do culto, cheio de Deus, o diabo que se segure agora, porque agora o bicho vai pegar para o lado dele. Nós nos sentimos bem, porque viemos aqui cultuar a Deus, viemos ministrar a Deus. E quando nós ofertamos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós estamos adorando ao Senhor. Quando você é generoso com Deus, generoso com o próximo, isso ministra a Deus. Isso é adoração a Deus. Eu quero terminar contando um testemunho. Esse testemunho eu presenciei. Eu lembro que nós estávamos uma vez num congresso de missões, lá no Nordeste. E estava sendo apresentado um casal que estava indo para a região da Ásia como missionário. Irmãos, eu não sei se você sabe, todo missionário ele está sempre pedindo dinheiro, porque vive realmente numa situação apertada. Não é porque o camarada é chato, não, é porque realmente a vida na missão ela tem as suas exigências. É passagem, é o sustento lá, para a pessoa poder estar livre, para poder falar e anunciar o amor de Deus. E eu lembro que nesse congresso, lá em João Pessoa, nós estávamos lá, e estava sendo apresentado esse casal que estava indo para a região da Ásia. E eles vinham do interior, de uma igreja pobre. E a igreja não tinha condições de arcar, vamos dizer assim, com todos os custos desse casal missionário. Então eles estavam ali nesse congresso e começaram então a falar sobre a questão desse casal. E quando eles fizeram um apelo, disseram: irmãos, nós precisamos levantar um valor para ajudar a sustentar os irmãos. Eu nunca tinha visto aquilo. Um rapaz tirou os tênis deles deviam ali uns R$1.000 mais ou menos. Pegou ele e levou lá na frente: eu quero doar o meu tênis para oferta, para vocês. E com isso, começou a gerar um efeito em cadeia. Outras pessoas começaram a tirar tênis, começaram a tirar casaco, começaram a tirar relógio, começaram a tirar carteira, começaram a tirar dinheiro para abençoar a vida deles. Relógio. A igreja fez assim: irmãos, nós vamos ficar com esses pertences, e vocês compram de volta esses pertences para vocês, e esse dinheiro nós vamos enviar para os irmãos. Então a pessoa deu o tênis, na outra semana ela foi lá, ela comprou de volta o tênis, e esse dinheiro então foi levantado para esse casal missionário. Naquela noite, eles levantaram todo o sustento que eles precisavam para os 6 meses, mais as passagens aéreas. Você percebe, irmãos, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com adoração, tem a ver com coração. Eu lembro quando nós voltamos da África, eu já ia terminar, né? O pessoal do louvor pode estar subindo, daí eu já vou terminando. Nós começávamos a olhar a realidade ao nosso entorno, a realidade ao nosso redor. Aí tu olhava, nós fizemos uma festa de despedida antes de voltar. E aí você olhava o irmão não tinha um tênis. Toma aqui, cara. Aí você olhava o outro irmão, estava com as calças todas rasgadas. Aí eu fui lá na minha mochila. Toma aqui, meu irmão. Aí você olhava a história de outro irmão, a família estava passando fome em casa. Aí eu fui lá na minha mochila, peguei os trocos que eu tinha.
Cara, leva lá para tua família. Se não fosse a minha esposa, eu voltava só com a roupa do corpo. Voltei só com a roupa do corpo. Graças a ela, porque senão nem com a roupa do corpo eu voltava. Não estou dizendo, queridos, isso é uma fase melhor ou pior, não tem nada a ver com isso. Mas a quem você se doou? Se você já se doou ao Senhor, o que você tem não é mais seu. E a palavra de Deus aqui está dizendo que esses macedônios, uma igreja pobre, não se doou só ao Senhor. Ela se doou uns aos outros. Ela se doou uns aos outros. Irmãos, eu tenho dito repetidas vezes, sempre que eu posso, nós não queremos que aquilo ali seja apenas uma frase na nossa parede. É muito bonito você não estar sozinho, mas aí na hora que o cinto aperta, não tem ninguém do teu lado para te ajudar. É um grande desafio, é um enorme desafio. Eu costumo dizer que isso aí está além das nossas capacidades, mas isso não vai fazer com que a gente baixe os braços só porque está além das nossas capacidades. Nós tivemos agora essa situação aqui em Canoas, de chuva. Muitas pessoas ficaram desabrigadas. E claro, graças a Deus, muitas pessoas começaram a trazer coisas para a igreja. Acho que foi na sexta-feira ou na quinta-feira de manhã, sexta-feira não lembro. A Renata e o Lindo já estavam aqui separando coisas, ajeitando algumas coisas. Acho que o pastor Isaac também estava. Já tinha gente aqui separando coisas, ajeitando coisas. Porque não se trata de dinheiro, se trata de adoração, se trata de servir ao próximo, se trata de ser generoso com as coisas de Deus, se trata de ser generoso um para com o outro. Tem irmãs aqui que sempre me trazem roupa, e eu não fico engrossando meu guarda-roupa lá para que tenha mais. Nós trouxemos só ontem umas 3 sacolas de roupa. Dê adiante, desapega, passa adiante aquilo que você tem. Se doe primeiro ao Senhor, se doe também aos seus irmãos. Eu queria que isso ficasse muito gravado no nosso coração, irmãos. Quando você sair daqui, glória a Deus, se você tem a condição de ter um carro e poder ir para sua casa. Mas talvez muitos irmãos entre nós não tenham. E eu queria te convidar, irmão, oferece uma carona. Talvez muitos de nós vamos chegar em casa e vamos, pela graça de Deus, fazer um churrasco. E glória a Deus por isso. Mas talvez possa ter irmãos no nosso meio que não tem. Se você não se sente confortável em convidar, vá no mercado, compre o mesmo pedaço de carne que você comprou para você e doe para uma pessoa que talvez você imagina que talvez não tenha condições. Sermos generosos. Isso é um grande desafio, de matar o nosso egoísmo, de matar o nosso eu e de ter um olhar diferente para o meu irmão. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. E se você puder levar para sua casa, generosidade é um ato de culto a Deus, é um ato de adoração. Eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você abençoar alguém, você vai lembrar dessa frase. Quando você fizer, você lembre que você está cultuando a Deus, você está adorando ao Senhor. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós consagramos essa manhã a Ti. Muito obrigado, Espírito Santo, porque a Tua palavra nos confronta. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque a Tua palavra nos faz com que nós saiamos do nosso lugar.